Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Como eu costumo falar, é sempre um privilégio, uma responsabilidade gigantesca pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E hoje não vai ser diferente. E por incrível que pareça, o primeiro versículo que o Gerias questionou sobre Efésios 5,18 é justamente o qual nós iremos trabalhar nesta noite. Então eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 5. Enquanto os irmãos procuram, certamente eu creio que já seja do conhecimento de todos, Efésios é uma das cartas do nosso querido apóstolo Paulo. E só contextualizando rapidamente, para quem não lembra, Efésios era conhecida como uma das regiões mais problemáticas em relação à religiosidade. É tão tal que, nesta carta, bem como algumas outras direcionadas às igrejas como Laodiceia, as igrejas que nós encontramos lá em Apocalipse, o apóstolo Paulo, bem como o próprio Jesus, vai falar sobre os problemas que essas igrejas enfrentavam. Neste caso aqui, as pessoas enfrentavam uma batalha terrível em relação à feitiçaria, bruxaria e tudo mais. É tão tal que em Efésios nós vamos ver relatos acerca disso. Neste momento eu vou iniciar apenas com 3 versículos bem conhecidos, Efésios capítulo 5, do verso 18 ao verso 20. Somente esses versos por enquanto. A palavra do Senhor diz o seguinte: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Só por aí, por enquanto. Eu sou muito grato a Deus porque Ele fala aos nossos corações de maneiras diversas. E nesta noite nós conversaremos um pouco acerca do poder do Espírito Santo. Foi algo que eu percebi que foi se perdendo ao longo do tempo. Pouco se tem se pregado sobre o poder que o Espírito Santo tem sobre cada um de nós. Então nesta noite nós conversaremos um pouco sobre isso. E de início, eu gostaria de trazer algumas expressões também da carta de Paulo aos Efésios que se relacionam com o Espírito Santo. Portanto, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos conversar um pouquinho acerca disso. Lá no capítulo 1, nos versos 13 e 14, peço que os irmãos abram, ainda em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo já direciona a sua fala ao Espírito Santo. E é interessante porque cada uma das cartas do apóstolo Paulo tem uma palavra-chave, um direcionamento específico. Se você fizer a leitura lá de Filipenses, você vai ver que ele conversa muito acerca da alegria. Lá em Filipenses 4:4, alegrem-se, outra vez eu afirmo, alegrem-se no Senhor. E aqui em Efésios capítulo 1, nos versículos 13 e 14, olhem só o que o apóstolo afirma, falando sobre Cristo. Em que também vós, depois que ouvirtes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. E o versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Meus irmãos, vocês já se questionaram de quem nós somos? De quem nós somos propriedades, como afirma o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e tantos outros? Nós somos templo e morada do Senhor, como agora há pouco nós vimos lá em 1 Coríntios. Nós somos santuário desse Deus. E como é que Ele habita em nós? Através do seu Espírito Santo. E aqui no versículo 13 eu gostaria de destacar uma palavra. O apóstolo Paulo fala que nós somos selados pelo Espírito Santo. E se você fizer uma analogia em relação a isso, trazendo para os nossos dias, quem costuma fazer compras através de internet e afins, você vai perceber que sempre nas suas compras virão alguns selos, comprovando que aquele produto é de qualidade, comprovando que aquele produto é verdadeiro ou algo semelhante. E o Espírito Santo de Deus, ele vem para nos selar justamente para isso,
para mostrar que nós, que somos templo e morada do Espírito Santo, temos um dono, temos alguém que comanda a nossa vida. A primeira coisa que você pode perceber nos produtos, seja arroz ou qualquer outra coisa, é o selo, comprovação de que aquele produto realmente foi testado e foi aprovado. E é justamente isso que o Senhor faz com cada um de nós. Quando nós somos alcançados pela graça irresistível, o Senhor nos sela com o seu Espírito Santo. É por essa razão que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, o Senhor afirma: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo a cada amanhecer. E esse fazer novo não vem de nós mesmos, porque se eu questionasse aqui para vocês, quanto gostariam de estar aqui por livre e espontânea vontade? A resposta seria imediata: ninguém, absolutamente ninguém, porque, como o apóstolo Paulo afirma também em Filipenses, tanto querer quanto praticar, em algumas versões, tanto querer quanto efetuar, vem do próprio Deus. E como afirma lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, o próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. E o apóstolo Paulo nos alerta para isso, quando ele nos traz essa certeza de que nós somos selados pelo Espírito Santo. Mas qual é o ponto principal aqui nesse versículo 13? O que o apóstolo Paulo quer nos trazer no capítulo 1, versículo 13? Uma única coisa eu poderia resumir: a certeza da salvação. Nós que somos salvos podemos ser convictos dessa salvação, mas não é por nossa causa. Inclusive, há uma confusão em relação a isso, que muitas vezes nós acreditamos que nós somos salvos pela nossa própria obra, nós somos salvos pela nossa própria vontade. E alguns afirmam que a Bíblia é contraditória porque lá em Efésios fala que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, não de obras, não vem de obras. Só que lá na frente, Tiago vai falar que a fé e a obra devem andar lado a lado. E algumas pessoas falam que há uma contradição entre esses versículos, mas não há. O que Tiago está querendo dizer é o seguinte: se você se considera salvo, se você tem fé, mostre essa salvação e a sua fé através de obras. O que nós devemos aprender é que nós não somos salvos por conta das obras, mas porque nós somos salvos, as obras vêm como consequência. Não tem como você se declarar uma pessoa salva e viver da forma que você vivia no passado. Não tem como você bater no peito e dizer: Cristo me libertou, se você continuar preso aos pecados passados. É isso que o apóstolo Paulo está nos chamando a pensar. Se você é salvo, demonstre isso através de suas atitudes, demonstre isso através do selo de Cristo que há em você. E no versículo 14, uma palavra-chave é penhor, penhorar. Essa expressão não é tão mais utilizada nos nossos dias, mas bem antigamente, penhorar era uma expressão muito utilizada. Inclusive você já deve ter ouvido o seu avô, a sua avó: utilize isso como penhora. Penhora era uma certeza, era uma convicção, uma certeza de que aquele contrato foi selado. Então, quando o Senhor nos dá essa certeza da convicção, Ele nos traz como penhor. E como o apóstolo Paulo afirma, também em Filipenses: aquele que começou a boa obra vai completá-la. Aquele que começou a boa obra, eu tenho convicção de que ele vai completá-la. Isso aqui não está no campo da possibilidade. Eu imagino que ele vai completar. Não, isso aqui está no campo da certeza experimental. O apóstolo Paulo afirma lá em Romanos 8, 28, talvez o versículo mais conhecido de Romanos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes nós deixamos de utilizar o verbo que aparece no início, nós falamos apenas todas as coisas cooperam para o bem. Só que o apóstolo inicia com um verbo que gera uma convicção inabalável: sabemos, sabemos, sabemos. Não acho, não idealizo, não imaginamos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E esse mesmo verbo, Jó afirma lá no final do seu livro, capítulo 42, versículo 2, se não me falha a memória: eu bem sei que o meu Redentor vive, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É uma certeza que nós temos. O cristão deve todos os dias ter essa convicção e essa certeza. Então, o primeiro ponto nesta noite é: o Senhor nos traz a garantia da salvação. Capítulo 1, versículo 13.
Agora eu peço que os irmãos passem para o capítulo 3, ainda de Efésios. Capítulo 3 agora, versos 16 e 17. Efésios, capítulo 3, versos 16 e 17. A palavra do Senhor diz o seguinte: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, mais uma vez o Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. E mais uma vez o apóstolo Paulo traz a expressão Espírito ou Espírito Santo, que é o tema desta noite. Nós vamos conversar muito acerca do Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. E olha que ponto interessante. O apóstolo Paulo nos chama aqui para o poder que o Espírito traz para cada um de nós. E uma perguntinha que não quer calar. Meus irmãos, vocês se consideram pessoas fortes? E a resposta é: nós não somos fortes. A Bíblia diz que nós temos fraquezas físicas. A Bíblia afirma que nós temos fraquezas morais. A Bíblia afirma que nós temos fraquezas mentais. E a Bíblia afirma que nós temos fraquezas espirituais. Nós somos aquelas pessoas que pregam constantemente que devemos amar uns aos outros, mas as nossas atitudes não andam de acordo com aquilo que nós pregamos, porque nos falta essa força moral, nos falta essa força espiritual. A Bíblia afirma que o Senhor conhece a nossa estrutura e que nós somos pó e para o pó nós voltaremos. Nós somos fracos. E eu fico triste quando eu vejo algumas pregações egocêntricas que só buscam falar sobre o eu, que você pode, que você é suficiente, que você é isso, que você é aquilo. Inclusive utilizam um versículo bíblico para comprovar que nós somos o centro da palavra, e na verdade nós não somos. Quando Cristo Jesus foi morrer naquela cruz, foi para mostrar o quanto Ele nos amava, o quanto nós éramos preciosos, sim, mas não deixe de se esquecer que Cristo morreu na cruz para mostrar o quão pecadores nós somos, porque se não fosse pelo tanto de pecado que nós temos, Cristo não necessitaria morrer naquela cruz por cada um de nós. Então, sempre que você estiver prestes a bater no peito para dizer o quão bom você é, lembre-se que Cristo teve que morrer por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados. Nós somos miseráveis, meus irmãos. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então o Senhor nos convida a ser fortalecidos pelo Espírito Santo. E como é que eu posso receber esse fortalecimento? Através da leitura da palavra, através da oração. Meus irmãos, vocês podem participar de vários e vários congressos, vocês podem participar de vários encontros com Deus, vocês podem participar de várias e várias coisas, mas se você não tiver uma vida devocional diária com o Senhor, eu posso afirmar, de nada valerá. O próprio Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, é um dos versículos que mais me chamam a atenção no Novo Testamento, próximo a ser crucificado. A Bíblia diz: e Cristo, tendo cantado o hino, foi para os montes da Oliveira orar. Ele sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia que ele ia morrer e passar por tudo aquilo que nós sabemos, mas ainda assim ele louvou e engrandeceu o santo nome do Senhor. O que nós aprendemos com isso? Que nós não somos fortes apenas quando tudo vai bem. A Bíblia afirma em Coríntios que o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É quando nós somos fracos e nos consideramos fracos, que aí o Senhor começa a agir. Era essa a ideia que o Senhor trazia para os fariseus. Os fariseus oravam nas esquinas e batiam no peito dizendo o quão bom eram. E o Senhor dizia que as recompensas que eles buscavam, eles já tinham recebido. Qual era a recompensa? Reconhecimento humano, aplauso. Quão grandes são esses fariseus, quão grandes são essas pessoas. Mas na verdade a Bíblia afirma que para Jesus eles eram como sepulcro calhado. Por fora eles eram belos, mas por dentro eles eram vazios. E se o Espírito Santo de Deus não agir através da nossa vida, nós seremos assim também. Por fora nós seremos pessoas eloquentes, nós seremos pessoas que pregam muito bem, que cantam muito bem, que à frente da igreja são pessoas consideradas exemplares, mas no interior nós sabemos o quão miseráveis nós somos. E essa guerra o apóstolo Paulo enfrentava nos capítulos 6, 7 e 8 de Romanos,
O bem que eu quero, esse eu não faço, porém o mal que eu não quero, esse eu faço constantemente. E no versículo 17, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, afirma: e assim, habite Cristo no vosso coração. E o que seria habitar? Se eu fizer uma viagem, por exemplo, para São Paulo, para outro país ou algo semelhante, eu não vou ser considerado um habitante daquela região, eu vou estar ali a passeio, eu vou ser um visitante. Então, quando o Espírito Santo diz que ele quer habitar no nosso interior, não é algo momentâneo, meus irmãos. O habitar não é apenas em células, o habitar não é apenas no culto, o habitar é algo diário. E o outro ponto acerca do habitar é que, se você chegar a um hotel, se você for visitar alguém, você não tem direito a fazer nada naquele ambiente, você não pode trocar a cama, você não pode trocar o guarda-roupa, não pode trocar nada daquele ambiente. Sabe por que não? Porque você não é habitante daquele lugar, você não é um morador, você é apenas um visitante. O Espírito Santo não, meus irmãos. Quando ele é um habitante em nossas vidas, ele tem direito de fazer tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que ele quiser. Tudo, absolutamente tudo. Mas, irmão Eduardo, o Senhor quer mudar a minha vida e eu não quero isso para mim. Ele quer que eu deixe de frequentar tais lugares e não é isso que eu quero para a minha vida. Ele quer que eu deixe tais amizades, mas não é isso que eu quero para a minha vida. E a palavra do Senhor nesta noite é: o Espírito Santo quer fazer aquilo que é contrário à nossa vontade. O Espírito Santo quer nos tirar da zona de conforto. O Espírito Santo quer fazer com que nós sejamos novas criaturas verdadeiramente, não somente no discurso, não somente no falar, mas através das nossas atitudes, do nosso modo de agir. E a palavra que o apóstolo Paulo aqui utiliza é homem interior. A mudança, ela não acontece primeiramente na parte exterior, primeiramente ela acontece na parte interior. Primeiro o Senhor nos molda por dentro, para depois nós testemunharmos. Se eu desse a liberdade aqui de os irmãos contarem os seus testemunhos, vocês diriam quão difícil foi no início da caminhada cristã, porque no início a mudança é muito dura, é muito brusca, você não sabe como mudar algumas atitudes, não sabe como mudar alguns pensamentos, mas o Senhor vem no nosso interior e começa a trabalhar de uma forma inexplicável. Agora eu os convido a voltarem lá, aliás, irem para o capítulo 4, agora no versículo 30. Capítulo 4, versículo 30. Olha só o que a palavra do Senhor afirma. Capítulo 4 de Efésios, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. E o que seria entristecer o Espírito Santo de Deus? Isso aqui nós sabemos que é uma metáfora, pode ser no sentido literal, no sentido figurado. O apóstolo Paulo nos convida a compreender melhor este contexto. Se você ler esse versículo isolado, você pode pensar: como é que eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus? A partir do versículo 25, o apóstolo Paulo fala como nós entristecemos o coração de Deus, o Espírito Santo. Versículo 25: por isso, deixem a mentira, falem cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo as próprias mãos aquilo que é bom. Olha só o que o apóstolo Paulo fala que entristece o coração de Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando nós fazemos aquilo que é desagradável aos seus olhos. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando nós nos esquecemos que nós somos o templo e morada, quando Ele habita em nós. Todas as vezes que nós utilizamos o nosso corpo para fazer aquilo que não é agradável ao Senhor, todas as vezes que nós utilizamos a nossa mente para fazer aquilo que não é agradável ao Senhor, nós entristecemos o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. E a pergunta é: nós temos entristecido o Espírito Santo de Deus? E se nós temos, como nós podemos mudar isso? O próprio apóstolo Paulo afirma que nós devemos, no versículo 31, viver longe de toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, blasfêmia e bem assim de toda malícia.
E qual é a solução que o apóstolo Paulo nos traz? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Se você tem entristecido o coração de Deus, se você tem entristecido o Espírito Santo, comece a refletir acerca daquilo que você tem feito para o Senhor. Será que a minha vida tem andado de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem me direcionado? Ou será que eu tenho agido tão somente de acordo com o meu querer? Todos os dias, ao acordar, não sei quantos de vocês já ouviram falar em um aplicativo, até divulguei para alguns alunos meus, o aplicativo é o Glorify, é um aplicativo muito bom. Toda manhã, ao acordar, eu costumo utilizar o devocional diário que este aplicativo possui. É incrível como o Senhor tem edificado a minha vida. Deixando bem claro, isso não substitui a leitura da palavra, isso não substitui a oração, o seu momento a sós com Deus, mas eu digo com toda a convicção de que isso pode fortalecer a sua fé, de que esses ensinamentos de alguma forma vão te levar para mais próximo do Senhor. É algo bem breve, normalmente duração de 3, 5 minutos no máximo, com versículos, aplicação diária. Então, se você ainda não conhece, depois pode baixar, vale muito a pena. Isso vai nos ajudando a ser cheios do Espírito Santo de Deus. Agora, voltando para o texto inicial, para o nosso texto base, Efésios capítulo 5, versículo 18, o mais conhecido desse texto. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo vai utilizar uma conjunção adversativa para mostrar que há uma contrariedade entre as expressões. Primeiro ele inicia, não vos embriagueis com vinho. E muitas vezes nós utilizamos esse versículo aqui apenas por parte. Só que o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção para duas coisas. Não basta você apenas não se embriagar com vinho. É necessário que você seja cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, tão pecado quanto se embriagar com vinho é não ser cheio do Espírito Santo. As duas coisas o apóstolo Paulo está dizendo que são pecados. As duas coisas. É o mesmo caso que, inclusive, ainda há uma confusão em relação à interpretação, quando nós lemos lá em Apocalipse, quando o escritor fala o seguinte, que não és morno nem frio. Aliás, não és quente nem frio. És morno. Quem dera fosse quente ou frio, porque tu és morno, eu estou a ponto de te vomitar. E sabe qual é a interpretação que muitas vezes nós temos? De que o frio é quem não está bem com Deus, e de que o quente é aquela pessoa extremamente espiritual. Só que olha o que o autor está utilizando. Quem dera fosses frio ou quente. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que o quente e o frio estão no mesmo nível. Em momento algum ele está dizendo que quem é frio está na pior, de quem é quente está na melhor. Em momento algum do texto assim fala, porque se assim fosse ele diria, quem dera se tu fosses apenas quente, ponto final. Não, quem dera se tu fosse quente ou frio. E depois, pelo contexto, nós vamos entender, a quentura ou frio estavam se relacionados à água, à questão medicinal e tudo mais. Só para vocês terem uma noção que muitas vezes a palavra do Senhor traz uns pontos negativos e logo depois joga para um ponto positivo, como foi nesse caso, que vocês não se embriaguem com vinho. Ok, eu não faço isso. E muitas vezes nós batemos no peito dizendo, eu não me embriago como fulano de tal, eu nunca fui para o mundo como fulano, eu nunca fiz isso aí, eu nunca roubei, eu nunca matei. Mas a pergunta que não quer calar é, você é cheio do Espírito Santo? Se a resposta for não, você é tão pecador quanto as pessoas que fazem isso. Você é tão miserável quanto as pessoas que fazem isso. Não vos embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. E não sei se o Geri estava, mas eu creio que não, para vocês verem como Deus fala. Eu já estava meditando na carta de Paulo aos Efésios, e na reunião que nós tivemos na segunda-feira para o encontro, para decidir coordenações, pregadores e tal, nós conversamos justamente sobre isso aqui. Em algumas versões, no lugar de
mas enchei-vos do Espírito Santo, aparece o seguinte: mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Essa versão? Perfeito, cara, ótimo. Então, nesta versão aqui, enchei-vos do Espírito Santo, e nesta outra versão, mas deixem-se se encher pelo Espírito Santo. Mas, Eduardo, há uma diferença? Sim, em relação ao autor disso aqui. Quando nós lemos nesta minha versão, mas enchei-vos do Espírito Santo, parece que é uma ordem para nós, somos nós quem vamos nos encher, somos nós quem vamos buscar o enchimento. Só que olha quem é o autor do enchimento, é o próprio Espírito Santo de Deus. Mas deixem-se se encher, não é você que vai se encher, é o Espírito Santo que vai encher a sua vida. Aqui, nós estamos diante de um sujeito passivo e, ao mesmo tempo, de um verbo que indica autoridade, que indica ordem. O verbo está no imperativo. Não é algo, talvez vocês devem, talvez vocês não. É uma ordem. Deixem-se encher. Encham-se do Espírito Santo de Deus. É uma ordem que a palavra do Senhor nos traz. E aqui há 2 pontos. Por que que o apóstolo Paulo utilizou o vinho, pode ser no sentido literal, no sentido figurado? Porque o vinho traz consigo essa embriaguez. E quando nós somos embriagados com vinho, com qualquer tipo de bebida, o que é que acontece? Eu confesso para vocês que eu nunca experimentei nenhuma bebida alcoólica na minha vida, então é meio complicado para mim, mas eu já vi amigos meus, já vi familiares bêbados, e é incrível como nós vemos o quanto as pessoas perdem o controle de si quando estão bêbadas. Algumas começam a se declarar ricas, algumas começam a querer briga a qualquer custo, algumas que são tão calminhas, quando estão embriagadas, começam a fazer coisas que vocês nunca imaginaram. Por quê? Porque a bebida tira a sobriedade, a pessoa perde o seu senso, ela começa a fazer coisas que nunca imaginávamos que ela poderia fazer. E da mesma maneira, o Espírito Santo de Deus, quando habita em nós, nós começamos a fazer aquilo que não é da nossa vontade, meus irmãos. É isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. Da mesma forma que nós perdemos o controle quando estamos bêbados por completo, quando o Espírito Santo habita em nós, nós perdemos o controle da nossa vida. Ele faz aquilo o qual nós nunca gostaríamos de fazer. Às vezes você está lendo a Bíblia, às vezes você está ajoelhado, às vezes você está se derramando, chorando, e você pensa depois, caramba, como que eu vivi aquilo, como que eu senti? Não foi pela sua vontade, meu irmão, não foi pela sua vontade, foi o Espírito Santo de Deus que estava agindo em sua vida. Se hoje o Eduardo está aqui pregando, se hoje ele está falando da palavra do Senhor, não é pela vontade dele, é tão somente pelo Espírito Santo que age em nós. Se nós fôssemos lembrar do nosso passado, do quão miseráveis nós éramos, nossa, somente o Espírito Santo de Deus tem esse poder de transformar as nossas vidas. E como diria o apóstolo, hoje nós nos envergonhamos das coisas que nós fazíamos no passado, mas não porque nós nos tornamos pessoas melhores diante da sociedade, mas porque nós vimos através do Espírito Santo de Deus o quão miseráveis nós somos. E sabe quem pode revelar isso, além da palavra do Senhor? O Espírito. Tente lembrar de como você era antes de conhecer a Cristo, que você xingava e achava a coisa mais natural do mundo. Agora pensem como você é hoje, que quando você profere um palavrão sequer, você já pensa, misericórdia, Senhor, perdão. Sabe por quê? Não é porque você é bom, mas é porque o Espírito Santo de Deus testifica de que aquilo que você tem feito não é agradável aos olhos do Senhor. Versículo 19. Enquanto a bebida traz consigo vergonha, enquanto a bebida traz consigo arrependimento, e vocês já ouviram frases do tipo, eu nunca mais vou beber, que ressaca, eu não vou falar a expressão, que ressaca abençoada. E no outro dia, na outra semana, dias depois, o que a pessoa está fazendo novamente? Vomitando em um balde ao lado da sua cama. É isso que acontece com a bebida, é isso que acontece com o pecado. Mas em contrapartida, o Espírito Santo traz uma outra coisa. Enquanto eu ser cheio da bebida traz essa consequência, qual é a consequência de ser cheio do Espírito Santo? Versículo 19 responde, quando eu sou cheio do Espírito Santo,
Versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Enquanto a bebida traz isto que nos envergonha, o Espírito Santo de Deus traz isso que nos enche de uma maneira sobrenatural. É você chegar neste culto cansado, sobrecarregado e sair daqui louvando a Deus, sabendo que eu não gostaria de estar lá, mas o Espírito Santo falou tanto ao meu coração. Eu não gostaria de estar presente em uma célula, mas o Espírito Santo falou tanto ao meu coração. É isso que o Senhor faz com cada um de nós, e esse poder não vem de nós mesmos, é algo que vem tão somente do Senhor. E 2 pontos muito importantes eu gostaria de destacar no versículo 19. O apóstolo Paulo inicia dizendo o seguinte, falando entre vós com salmos, entre vós. O primeiro relacionamento que ele traz aqui no versículo 19 é um relacionamento horizontal, entre mim e os meus irmãos. E muitas vezes nós temos uma certa dificuldade, o apóstolo Paulo vai trazer isso, a partir do versículo 21. Quando nós não estamos bem com o Espírito Santo, quando ele não habita de uma maneira verdadeira em nós, nós temos dificuldade em nossos relacionamentos. Nós temos dificuldades em se comunicar com o outro, nós temos dificuldade em perdoar e pedir perdão, nós temos dificuldade em reconhecer que nós erramos. Quando o Espírito Santo não tem agido de uma maneira adequada em nosso ser, nós murmuramos, nós causamos contendas, nós fazemos com que o nosso irmão fique irado por nossa causa, nós fazemos aquilo que é desagradável aos olhos de Deus. Tudo isso por falta do Espírito Santo habitando em nós. E ele continua dizendo o seguinte, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Se ele inicia falando sobre algo horizontal, logo depois ele fala, louvando e engrandecendo de coração ao Senhor. Quando nós estamos bem com Deus, quando o Espírito Santo age dentro de nós, além de nós termos um bom relacionamento horizontal, nós temos um excelente relacionamento vertical. E o Espírito Santo que age dentro de nós, ele nos molda para que nós estejamos mais próximos do Senhor. Se você lê a Bíblia, se você louva a Deus, se você canta algo agradável ao Senhor, não é pela sua vontade, não é pelo seu dom derramado, não é por nada disso, mas é pelo Espírito Santo que intercede por cada um de nós. Como afirma Romanos 8:26, nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E olha isso, quem tem gemidos inexprimíveis não somos nós. A expressão que aparece, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o próprio Espírito Santo que sente esse gemido inexprimível. É Ele que intercede por nós, para vocês verem que nós nada podemos fazer. Isso é algo muito forte, meus irmãos. Aí você pensa, não, o cristianismo é algo meio assim, surreal. Porque para o mundo, quando alguém vence um campeonato, vence uma batalha, a pessoa bate no peito e diz, eu treinei, eu me dediquei, e agora eu venci, eu fui campeão. O cristianismo é algo bem diferente. Foi o Eduardo que leu esse texto, foi o Eduardo que se dedicou às pesquisas, foi o Eduardo que fez isso ou aquilo. Mas toda honra e toda glória é do Senhor. A palavra do Senhor afirma lá em Coríntios, que Apolo regou, o apóstolo Paulo plantou, mas o crescimento, quem dá é o Senhor. Atos capítulo 2, e perseveravam unânimes em oração, e o Senhor lhes acrescentavam aqueles que seriam salvos. O Senhor acrescentava aqueles que seriam salvos. Não é o meu muito falar, não é o meu muito cantar, não é o meu muito pregar, não é o meu dom, não é o meu poder de convencimento, nada disso valerá. Se você se converter por causa do Eduardo, se você se converter por causa do pastor, se você se converter por causa de homem, qualquer outro homem poderá tirá-lo dos caminhos do Senhor. Mas se você se converter através da graça irresistível e através do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós,
nós veremos o que o apóstolo Paulo nos chama a atenção. Para a certeza da salvação. Nós somos salvos, não porque nós somos bons, mas porque existe um Deus que é bom e guerreia por cada um de nós, para que assim haja a perseverança dos santos e assim nós possamos glorificar o seu santo nome através das nossas atitudes. E eu finalizo com o versículo 20, em que o apóstolo Paulo afirma o seguinte: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é fácil dar graça por tudo? É fácil agradecer por coisas que não são legais diante dos nossos olhos? Não é. E sabe o que é que a palavra do Senhor afirma? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, em tudo. E essa expressão, que é um pronome definido, quer dizer o seguinte: não são apenas algumas coisas que merecem o seu agradecimento, são todas as coisas, sem nenhuma exceção sequer. É você estando lendo a Bíblia, é você fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus, agradeça, mas é você agradecer quando tudo vai mal, é você ser grato a Deus quando você está desempregado, é você ser grato a Deus quando você está doente, é você ser grato a Deus quando você está em um leito de um hospital, é você ser grato a Deus quando morre um familiar seu, é você ser grato a Deus quando você está prestes a morrer. É isso que o Senhor nos chama, para sermos gratos em toda e qualquer situação. A minha célula está bem, glória a Deus. A minha célula não está bem, glória a Deus da mesma maneira, porque essas provações servirão para o meu crescimento. No dia bom, lembre-se do Senhor. No dia mau, lembre-se do Senhor da mesma maneira. A Bíblia afirma que o Senhor, todos os dias, está com os olhos atentos a todos nós, contemplando os bons e os maus. Então, que nós possamos todos os dias crer que o Senhor está no seu alto e sublime trono, no controle de todas as coisas, ainda que nós não compreendamos, ainda que nós não entendamos os seus propósitos. E eu finalizo com o versículo 21. Quem é cheio do Espírito Santo, versículo 21 afirma: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se eu sou cheio do Espírito Santo, se você é cheio do Espírito Santo, juntos, nós seremos sujeitos aos nossos irmãos. E sujeitar aqui não é se humilhar para o irmão, sendo menosprezado ou algo semelhante, nada disso. Se sujeitar aqui é você reconhecer que você precisa do outro, é você reconhecer que sem o seu irmão, você não é absolutamente nada, todos nós precisamos do auxílio uns dos outros. Essa é uma certeza que nós temos. E muitas vezes nós nos perdemos em meio ao orgulho, em meio à soberba. Era isso que estava acontecendo na igreja de Coríntios, quando o apóstolo Paulo afirma lá no capítulo 4, que as pessoas estavam começando a ter contendas, porfias, partidarismo. Meus irmãos, o que eu vou falar agora, talvez seja algo muito duro, mas muitas vezes nós deixamos de ver o mover de Deus dentro da igreja por conta de orgulho, por conta de soberba, por conta de altivez. Nós começamos a ter competições, nós começamos a ver ministérios como se fosse um emprego para nós, nós começamos a ver um irmão superior e inferior a nós. Se hoje o irmão Eduardo está aqui pregando, se hoje ele é líder de jovens ou algo semelhante, não é pela sua própria vontade, mas é porque o Espírito Santo conduziu a igreja desta forma. Se hoje você faz parte de um ministério, não é pela sua vontade, mas é porque o Espírito Santo o conduziu até este local, até este momento, até este ambiente. Então, que nós deixemos de confusões, que nós deixemos de bobagens, brigas, porfias ou algo semelhante, e que nós possamos lembrar todos os dias que existe tão somente um motivo de nós estarmos reunidos aqui, para louvarmos e engrandecermos o santo nome do Senhor. Que nós tenhamos essa convicção todos os dias, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que nós possamos demonstrar que nós somos cheios, através do nosso modo de pensar, através do nosso olhar, através do nosso falar, através das nossas atitudes, através das nossas omissões, que tudo isso
sirva para o engrandecimento da Igreja de Cristo Jesus e para o louvor do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé. Meus irmãos, eu glorifico ao Senhor por mais este compartilhar da sua palavra. Como eu falei no início, é sempre um privilégio, é sempre uma satisfação estar levando o Evangelho de Cristo adiante. E sobre o mover, não sei quantos de vocês viram, seja em rede social ou algo semelhante, o irmão Leandro trabalha comigo no Colégio Reis Magos, a Derli também está aqui, trabalha na Escola Batista, e nós iniciamos recentemente algumas células nessas escolas. E eu glorifico muito a Deus porque é algo sobrenatural. Vou dar 2 breves testemunhos aqui. Primeiro, foi de uma aluna da Escola Batista. Ela faz o 8º ano, deve ter por volta dos seus 13 anos, mais ou menos. Ao final de uma célula, ela chegou para nós e falou o seguinte: eu nunca havia sentido a presença de Deus da forma que eu senti hoje. Eu nunca havia conversado com Deus da forma que eu conversei hoje. E a gente percebe que o Espírito Santo de Deus, ele é tão potente, ele é tão forte, ele ultrapassa barreiras que nós nunca imaginávamos. É incrível como uma pessoa, 13, 14 anos, consegue reconhecer que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, que o Senhor é o Deus de todas as coisas. E o outro foi de um aluno agora do Colégio Reis Magos, que ele me falou que não acreditava em Deus. Foi quando ele passou a frequentar as nossas células apenas por curiosidade, queria ver como era. E para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, desde então ele não faltou um encontro sequer. Desde então ele tem sido bem presente, nós vemos inclusive ele conversando com o Senhor. É algo que não vem do Eduardo, vocês poderiam dizer, é o poder da influência, é o poder daquele ambiente. Não é, meus irmãos. Eu poderia pregar da forma que fosse, utilizar as melhores palavras do universo, mas se não fosse o Espírito Santo de Deus agindo em mim, agindo na vida de cada irmão que está à frente desse projeto, de nada valeria. A palavra entraria no ouvido e sairia pelo outro. É o Espírito Santo que tem esse poder de nos selar, é o Espírito Santo que tem esse poder de nos capacitar e nos manter firmes em seus caminhos. Então, é um pedido que eu faço para vocês: orem por nós, orem pelas suas vidas, orem para que Deus mantenha a sua obra de pé, em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós agradecemos a Ti, porque como a Tua palavra afirma, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Obrigado, Pai, porque nós nem sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra mais uma vez foi viva e eficaz. Obrigado porque ela não voltou aos céus sem antes ter regado a terra. Assim como a chuva, o Senhor todos os dias tem nos alcançado. Obrigado pela Tua misericórdia que neste sábado, dia 30 de setembro de 2023, foi renovada sobre cada um de nós. Obrigado porque a Tua graça, que é o favor que nós não merecemos, realmente não merecemos, porque nós somos pecadores, pela nossa própria vontade nós nem estaríamos aqui, nós temos pensamentos impuros, nós temos desejos desenfreados, a nossa língua muitas vezes profere algo que é desagradável ao Senhor, mas ao mesmo tempo o nosso coração se alegra, porque a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Obrigado porque através do Senhor nós fomos justificados. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos alcançado todos os dias. Por mais que nós corramos para longe da Tua presença, o Teu Espírito nos chama de volta. A Tua palavra afirma em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Não há nada que nos separará do amor de Deus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai,
a todos os dias olhar para o nosso interior, olhar para dentro de nós e sempre nos lembrar que existe um Espírito que intercede por nós, que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus por partidarismo, por briguinhas tolas, por querer fazer apenas a nossa própria vontade, mas que nós possamos todos os dias nos sujeitar ao Senhor e que nós possamos também nos sujeitar aos nossos irmãos. Eis-nos aqui, Pai, continue a nos usar, continue a nos moldar, e que todos os dias nós possamos crer que maior Espírito que está em nós do que aquele que está no mundo. As tentações são terríveis, todos os dias o inimigo se levanta contra nós, mas em momento algum ele vence a batalha. Ainda que o nosso homem exterior venha a se desgastar, o nosso homem interior se renova de dia em dia, como a tua palavra afirma. Glorificamos o teu santo nome por mais esta semana que está chegando ao fim. Foi uma semana de trabalho, uma semana árdua, uma semana cansativa. Talvez alguns que estão aqui já pensaram em desistir da sua própria vida. Talvez muitos que aqui estão já pensaram em viver em desacordo com a tua palavra. Mas é incrível, Pai, como o teu Espírito Santo age dentro de cada um de nós, falando de uma maneira tão individual, de uma maneira tão direta, que nós saímos daqui pessoas com nova mentalidade, com nova visão de mundo, e que juntos nós possamos glorificar o teu santo nome. Usa-nos para o louvor e engrandecimento daquele que é merecedor de tudo aquilo que nós podemos. Ajuda-nos, ó Pai, a cada vez mais olhar para o Senhor como autor e consumador da nossa fé e reconhecendo o quão fraco nós somos, que nós possamos declarar: sabemos, é uma convicção, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Graças nós te damos, certo de que o Senhor ouve a nossa oração e responde a cada uma delas de acordo com a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.